Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo, mas é nosso segundo vídeo. Eu vou fazer igual ao primeiro, disponibilizar um PDF com tudo mais ou menos que eu disse, até mais completo, né? Que é um resumo, uma revisão. E eu vou fazer uma coisa um pouco diferente hoje, que eu vou colocar uns mapinhas mentais na tela e vou falar em cima deles. Então não vai ficar a minha cara aqui sempre falando. Até para que vocês possam acompanhar melhor, copiar, quem prefere copiar enquanto eu falo. Enfim, eu vou estar disponibilizando eles também junto com o PDF. Nós criamos um grupo no WhatsApp para dúvida. Caso você não esteja no grupo, não tem problema, é só deixar lá no fórum do NEAD de dúvidas, que é o mais breve possível eu vou passar nelas. O vídeo hoje tem bastante tópico, tem bastante conteúdo. Eu vou até dividi-lo em dois, para não ficar muito extenso, não ficar aquela coisa muito maçante. E então, vamos embora. Então vamos lá, gente. Vamos começar com a trilogia processual, as noções prévias de trilogia processual. Trilogia processual é composta da jurisdição, da ação e do processo. A jurisdição nada mais é do que o papel do Estado em dizer o direito. Esse procedimento ele pode ocorrer através de cognição, execução ou por meio cautelar. Como eu disse, são as noções prévias. Mais para frente a gente vai aprofundar em cada uma delas. A ação trata-se do instrumento de provocação da jurisdição. E eu vou provocar a jurisdição através da petição inicial. Já o processo, ele é a ferramenta ou mecanismo para desenvolver essa atividade jurisdicional. O Estado vai desenvolver a sua atividade jurisdicional através dele e as partes do processo também vão atuar através dele, né? As petições, representações, enfim, através do processo. Dois pontos muito importantes que eu queria destacar sobre a trilogia processual. Primeiro, que a jurisdição é única, ela é una, ou seja, independente da esfera do direito que ela for atuar, ela é única. E a segunda é que o processo ele tem que ocorrer por iniciativa das partes, de uma das partes, no caso, o autor. Nesse caso, o Poder Judiciário ele é inerte, ele não pode entrar pela parte, vamos dizer assim. E um outro conceito que eu queria destacar, que não está no mapinha mental, mas está lá no nosso resuminho em PDF, é o de direito processual civil. Porque o direito processual civil é a ciência que estuda a jurisdição, seus modos, sua aplicação, é o conjunto de normas e princípios que disciplinam atividades do juiz e das partes no processo. Lembrando que são as atividades do juiz e partes do processo não penais. O segundo tópico é a instrumentalidade e autonomia do processo. A gente sabe que o Estado ele sempre age visando ter um objetivo, né? Sendo seu maior pacificação social, que eu falei no vídeo anterior. Então, o processo ele vem como um instrumento da paz social, ele vem auxiliar a gente a obter esse objetivo. A sua instrumentalidade ela é vista sob dois aspectos, o negativo, que está em vermelho aí em cima, e o positivo em verdinho. Vou falar um pouquinho sobre o negativo. O aspecto negativo é que o processo ele não é uma fonte geradora de direito. Ele está ali como uma ferramenta, um mecanismo, um acessório para resolver e solucionar esses litígios. Já o aspecto positivo é a sua necessária efetividade. Essa efetividade ela vai se dar através de um sistema processual capaz de servir de forma efetiva e eficiente o caminho à ordem jurídica justa, ou seja, esse caminho para a gente solucionar os litígios, os conflitos da forma mais justa possível. Eu coloquei aqui de forma bem básica e bem simples, como se fossem umas palavras-chave só para a gente bater o olho e lembrar do conceito, né, dos aspectos positivos e negativos mais a fundo. Mas pode ficar tranquilo que tá tudo lá detalhadinho no PDF. Então, o outro subtópico, né, da instrumentalidade e da autonomia do processo é a linha evolutiva do processo. A doutrina divide ela em três fases, né, ou três linhas, que é imanentista ou sincretista, que é a primeira, a autonomista e a instrumentalista. Há alguns juristas que consideram que nós estamos numa quarta linha, numa quarta fase, que é a utilitarista, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, vamos começar com a primeira fase, a sincretista. Ela ocorreu em meados de 1850 e traz o processo como um simples meio de exercício dos direitos.
Nela, o direito processual não é considerado um ramo autônomo, não tem a diferenciação ou a separação do direito processual do material, né? E a ação, ela está inserida no direito subjetivo material. Então, é bem diferente do que ocorre atualmente. Já na segunda fase, ocorreram algumas evoluções simbólicas, como o estabelecimento da relação jurídica, a separação e diferenciação do direito material para o processual e o reconhecimento do direito processual como ramo autônomo do direito e a sua inserção ao direito público. Já a terceira fase, terceira linha, a instrumentalista, ela visa uma maior efetividade, né, do processo e uma amplitude, né, um maior acesso à justiça. Ela tem 3 ondas renovatórias, perdão. A primeira, ela buscava a melhoria da assistência judiciária aos necessitados. A gente pode citar, por exemplo, a gratuidade e justiça. A segunda era mais voltada à tutela dos interesses difusos e coletivos. E a terceira, através de várias tentativas, ela visava, né, fins diversos ao modo de ser do processo. Ela tinha como objetivo a simplificação e a racionalização do processo para que a justiça fosse mais acessível, mais rápida, enfim, fosse ampliada, né, de forma geral. Mas a gente pode concluir que nessa fase a instrumentalidade ela busca de uma maneira geral por uma maior efetividade no processo, como eu disse várias vezes, e umas técnicas mais aprimoradas para que isso aconteça. E agora, vou falar um pouquinho sobre a fase utilitarista, que é considerado por alguns juristas, né, e por algumas doutrinas. Então, nessa fase, a busca por essa efetividade, né, ela não vai ser analisada simplesmente só pelo processo, só na ótica de instrumentalidade. Para essa prestação jurisdicional ser de fato efetiva, ela vai precisar que a legislação ela proporcione novos mecanismos, né, que auxiliem na celeridade do processo, ou seja, na rapidez do processo. Além disso, ela fala um pouquinho sobre utilizar técnicas mais adequadas para a satisfação do direito material. Então, basicamente, essa fase, né, essa linha, ela conta que para a efetividade do processo não basta olhar só para sua instrumentalidade, ok? Basicamente isso. Nós temos então nosso terceiro tópico, direito material e direito processual. Mas antes de a gente falar um pouquinho de cada um, é necessário nós sabermos o conceito de direito objetivo. Afinal, o direito material e o direito processual dividem ele. O direito objetivo nada mais é do que as normas disciplinadoras das relações entre os indivíduos e os bens de vida. Ele vai tratar das relações dos sujeitos entre si e deles com os bens de vida. Então, é basicamente isso. Vamos começar com o direito material, então. O direito material são aquelas normas que nos concedem, nos retiram ou modificam algum direito nosso. Trata-se das normas que regulam as relações jurídicas entre dos bens, né, e as utilidades da vida. Lembra do nosso primeiro vídeo que eu falei um pouquinho de bens, necessidade, enfim. Então, são eles o direito civil, o direito penal, administrativo e etc. Aqui no mapinha vocês podem ver, a gente sempre se refere ao direito material com o quê? O que fazer para eu ter esse direito? O que eu tenho direito? E o que está previsto na lei. Então, aqui tá bem assim, simples, só por uns macetinhos para ficar mais fácil de lembrar e diferenciar os dois. O direito processual, ele já vai cuidar das relações dos sujeitos processuais, as suas posições no processo, os seus atos. Então, como proceder, né? O ato do autor, o ato do réu, o ato do juiz, enfim. São do direito processual os códigos processuais, Código de Processo Civil, Código Civil, Código Penal e afins.
Diferente do material, a gente usa o como para fazer referência ao processual. Como fazer, como obter esse direito, como obter o que está escrito na lei. Então, depois de falar dos dois, a gente pode concluir que o processual cuida das relações, posições e forma de proceder, os atos, né, de cada sujeito dentro do processo, sua representação. E o direito material, ele vai falar sobre o bem da vida, que é o interesse primário dos indivíduos no processo. Então, a gente pode concluir que o direito processual é um instrumento para se obter o material. Então, não esqueçam disso. O processual é um instrumento para se obter o direito material. Duas observações muito importantes acerca desses dois conceitos. A primeira, o que vai caracterizar uma norma em direito material, né, como direito material processual, é sua matéria e finalidade, esteja ela no corpo de leis que estiver. E a segunda é que existem normas tanto de direito material quanto de direito processual. Um exemplo dessas normas é a lei de desapropriação, a lei de alimentos, alguns artigos do CDC, né, do Código de Defesa do Consumidor, e do CPC, do Código de Processo Civil. Só ressaltando que o mapinha que está aqui em cima é bem simples, né, é mais com palavras-chave, coisas que façam a gente lembrar melhor e mais rápido. E no PDF tá mais completinho e tem esse mapinha lá também, tá bom? Já volto e apareço falando sobre o quarto tópico, que são as fontes do direito processual. Obviamente a gente vai usar a lei como parâmetro, então ela é a principal fonte do direito processual. Depois nós vamos ter as doutrinas, a jurisprudência e os costumes. Então, as fontes do direito processual são Constituição, primeiríssima, sempre no topo, as leis ordinárias e leis complementares, a jurisprudência, os princípios gerais do direito e os costumes. Os costumes têm um papelzinho pequeno, mas é de grande relevância, então é bom lembrar dele. Como eu disse no começo do vídeo, eu vou dar uma cortada nesse por conta da extensão mesmo, para não ficar aquela coisa maçante. Mas vou falar só sobre mais um tópico, né? É o próximo, a eficácia da lei processual no tempo e no espaço. Depois retomo o vídeo, né? Na próxima semana, terceiro vídeo, falando sobre o resto desse resuminho em PDF e começando o outro que eu falo que é o 2.1, porque é uma complementação desse. Então, bora para o próximo tópico. Vamos lá. A lei processual no espaço. A lei processual brasileira ela só vai ser aplicada dentro do território brasileiro. No entanto, se a relação jurídica for de direito material, pode caber a extraterritorialidade. No artigo 16 do CPC está falando um pouco melhor sobre esses limites. Então, qualquer dúvida é só dar uma olhadinha lá. E a lei processual no tempo. A lei processual no tempo, o que acontece? A doutrina majoritária fala que a lei nova ela pode ser utilizada no processo. No entanto, os atos que foram feitos em vigência da lei anterior não vão poder se aplicar, né, a essa nova lei processual. Então, isso é básico também. Espero que vocês tenham entendido, que o vídeo não tenha ficado tão maçante. Aceito sugestões. Se vocês preferem que eu faça mais mapa mental, se vocês preferem que eu fale mais. E é isso, no próximo vídeo eu dou continuidade a esse resumo, começo outro, e a gente já chega onde o professor Daniel estava, que são os princípios constitucionais e intraconstitucionais. Então, até a próxima.